Rafael, boa noite. Lipe Kerbione, canal Mário Coelho Vasco. Mais uma vitória, né, que se escapa ali no finalzinho. Eu entendi você ter colocado mais um zagueiro para evitar essa bola aérea, mas eu queria saber quando essa equipe vai evoluir para o futebol sul-americano. Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes o futebol ele solicita durante alguma partida acabar com o jogo antes da minutagem, né? Você furar a bola, às vezes fazer ali um lance para passar os minutos, jogadores caindo no campo. Eu vejo que o Vasco não tem essa malícia ainda. E a gente, obviamente, observando, né, numa perspectiva de Copa do Brasil, e Copa chama muito, né, esse estilo de jogo, e com essa precaução, a gente tentar vencer jogos como esse, fora de casa, resultados curtos, é necessário que essa equipe aprenda o quanto antes essas malícias. Queria saber o porquê essa equipe ainda não evoluiu nesse quesito. E, se você me permite, mais uma pergunta, o que o Léo foi a escolha da dupla de zaga com o João Vitor? Boa noite. Eu entendo quando fala do futebol sul-americano, mas eu acredito muito mais que a gente precisa evoluir é buscar o gol o tempo todo. Acho que fazer o terceiro gol, fazer o quarto gol, é continuar atacando, continuar com o mesmo equilíbrio ofensivo, para mim é muito mais importante do que ficar catimbando o jogo, né? Então eu acredito muito mais que a gente tenha que desenvolver para o lado de buscar o gol o tempo todo, de ganhar um jogo de 3-1, de 4-1, de buscar o terceiro gol o tempo todo, sabendo do risco, do que só ficar catimbando o jogo, né? Acredito de verdade nisso. Eu acho que o futebol sul-americano ele tem muita qualidade. Eu acho que esse estilo de jogo não acontece mais. Eu acho que o nível que a gente quer jogar, a gente precisa muito mais do que isso, sabe? Do que só catimbar o jogo, do que ficar parando o jogo. A gente precisa evoluir de fazer o terceiro gol, fazer o quarto gol, aproveitar uma transição de contra-ataque. A gente teve oportunidades ali dentro da área de ter uma opção melhor do que a gente escolheu. E eu acho que para mim é muito mais isso do que catimbar o jogo, né? A respeito do Léo, o Maicon ainda estava com resquício ali de alguma coisa que pudesse ser um pouco mais grave, né? Apesar dele sempre colocou que ele estava 100%, são decisões que a gente tem que tomar. E eu acho que a gente precisa ir encontrando assim, sempre a dupla principal para jogar, mas a gente vai rodar os jogadores também. Eu acho que ela não existe ainda, acho que a gente está testando, eu acho que é o momento que a gente precisa qualificar o máximo de jogadores possíveis, e essa rotatividade ela vai acontecer, e eu tenho total confiança em todos eles têm que dar conta do recado, eles deram. Infelizmente escapou mais uma vez no final aí a vitória. Boa noite. O Vasco foi surpreendido no início pelo Criciúma, que entrou bem, foi uma falha, como é que tu analisa, depois melhorou em todos os setores, e tanto é que estava levando 3 pontos, só no finalzinho que deixou escapar. A gente sabia desse ímpeto do Criciúma, né? Uma equipe que tem uma transição muito forte, é muito veloz no contra-ataque, tem um ataque muito rápido, né? Pelo perfil dos jogadores. A gente já sabia que a gente ia sofrer com isso, e a gente não conseguiu controlar aquela primeira bola lá no segundo pau. Acho que teve mérito deles também. Acho que a gente conseguiu entrar no jogo depois do gol, né? Eu acho que a gente fez um jogo bom, a gente vem evoluído como equipe em alguns sentidos do jogo. E a oscilação no final do jogo, que é uma coisa que a gente tá nos incomodando demais. A gente tem total consciência disso. A gente precisa logo evoluir nesse sentido, né? Acho que contra o Fluminense a gente fez um jogo linear, né? Com equilíbrio do início ao final, mas a gente precisa fazer mais jogos desse nível. É o que a gente tem falado aí com o nosso grupo, porque isso está nos custando alguns pontos valiosos que a gente poderia estar numa colocação melhor do que a gente está agora, um pouco mais tranquilo do que a gente está agora. E a gente precisa evoluir, precisamos logo, a gente tem total clareza do que a gente tem que fazer, do que está acontecendo, a gente precisa dar a resposta logo. Rafael, boa noite. A Adson, o David, né, e o próprio Ryan deram muito trabalho à zaga do Criciúma hoje. Sentiu a falta do Verratti? Sempre, Verratti é um jogador que faz muita falta para a gente pela liderança, por ser um jogador que domina muito a área, então ele nos dá um acervo muito grande de possibilidades ofensivas, né? Mas eu queria salientar o quanto o Ryan fez o gol hoje, o David fez o gol, está jogando muito bem em alguns jogos, né? Contra o Fluminense ele foi muito bem, Adson é um jogador muito regular,
Então, é importante pontuar o quanto esses jogadores também fazem a diferença, né? O Ryan fez um grande jogo, sentiu um pouquinho o ritmo ali no segundo tempo, né? Mas era normal, a gente já previa isso também. E a gente tem outros jogadores com potencial, né? Então, eu sempre falo que a gente precisa ter um grupo. Se a gente quer chegar mais longe, se a gente quer ter a ambição de estar numa colocação melhor da tabela, a gente vai precisar de mais jogadores, a gente não pode ser dependente de nenhum jogador. Alguns jogadores deram uma resposta muito positiva e alguns ajustes que a gente tem que fazer para continuar os 3 pontos, em busca sempre dos 3 pontos. Rafael, boa noite. Jean do canal Atenção Vascaínos. O Criciúma não tinha um homem de referência hoje. Tinha 2 jogadores pelo lado, o Bolasie, que atacava o espaço, e o Alano. E quanto isso criou dificuldade para a equipe do Vasco, principalmente pela construção por trás, que eles vinham chegando. E os 2 volantes tinham muita dificuldade para pegar Marquinhos Gabriel, Matheus Felipe e tudo mais. Se você me permite uma segunda, tem dificuldade para você ir fazendo a substituição e dentro do elenco não ter jogador com a mesma característica do que aqueles que estão jogando? Por exemplo, hoje sai o Payet, entra o JP, que é uma característica diferente. Garoto, vai evoluir, óbvio que não é culpa dele, só que assim, o quanto dá dificuldade ao seu trabalho esse elenco que ainda precisa de algumas peças? Bom, a respeito do Bolasie e do Alano, a gente sabia que eles iam tentar muitas infiltrações, né? São jogadores muito potentes, atacam muito as costas, ao mesmo tempo tem muito jogador flutuando ali no entrelinhas, né? A gente tinha total consciência disso. A gente no início sofreu um pouquinho ali, mas depois a gente conseguiu ajustar, né? Acho que a gente ajustou bem ali depois do nosso primeiro gol, principalmente, que a gente fez. A gente conseguiu estar um pouco mais compactado, conseguiu neutralizar bem essas bolas de profundidade e conseguiu ter um controle até com a posse de bola também. Não me vem na cabeça aqui agora alguma outra situação claríssima do Criciúma nessa bola na profundidade, mas eu acho que a gente controlou bem. Já sabia, a gente já esperava esse ímpeto do Criciúma, mas a gente tinha consciência e conseguiu controlar em algum momento do jogo, né? Em relação às substituições, é muito difícil substituir o Payet, um jogador à altura, né? É um jogador que tem uma forma de jogar muito peculiar, né? Jogador muito técnico, controla muito bem, é muito experiente, é um jogador que dificilmente perde a bola pressionado de costas, né? É um jogador que cada vez mais está ganhando o ritmo que a gente gostaria, ainda não está conseguindo sustentar um jogo todo, mas é um jogador que tem a cada jogo evoluído muito o nível dele, né? E realmente é muito difícil de ter um jogador com a mesma qualidade, né? Claro que a gente sempre vai buscar potencializar os que a gente tem, acho que isso é importante. Eu tenho que falar os jogadores que eu tenho hoje e acredito demais nos jogadores que eu tenho, acho que eles têm muito potencial, os jovens jogadores têm muito talento, falta um pouquinho de experiência em alguns momentos, mas é o jogo que vai dar. A gente sempre fala que a gente quer dar essa experiência vencendo jogos, com os 3 pontos, ganhando. Isso a gente corta o caminho para a experiência deles, né? Acelera o processo de desenvolvimento deles, mas alguns jogadores a gente não vai ter mesmo a altura, mas a gente tem que potencializar os que a gente tem no grupo e eu vou trabalhar muito para tentar desenvolvê-los o máximo possível. Obrigado, Rafael. Boa noite, pessoal. Valeu, obrigado.